Santo Pai que estás nos céus, é com alegria que nos apresentamos diante de Ti, porque lembramos, ó Pai, da forma como Tu tens cuidado de nós até aqui. Amém. Das Tuas bênçãos, da Tua proteção, da Tua liderança na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelos cuidados até aqui. Nós acabamos de ouvir e também presenciar situações que estão preocupando a gente. Estão tirando o nosso sono, estão deixando o nosso coração pesado. E nós queremos, Senhor, colocar tudo isso nas Tuas mãos, reconhecendo que o Senhor pode muito mais do que nós. Amém. E mesmo que se nós tentássemos fazer alguma coisa, o que o Senhor fizer é muito mais potente, muito mais, vai resolver muito mais do que nós mesmos tentássemos. Santo Deus, também colocamos nas Tuas mãos as questões de saúde aqui, Senhor. Várias pessoas foram mencionadas aqui que precisam, Senhor, da Tua intervenção. Chega, Senhor, no coração das pessoas, acalma elas, ó Pai, o espírito delas, mantenha elas tranquilas, com esperança, com fé em Ti. Amém. E pedimos, Senhor, que Tu visites cada um deles nos lares, no leito de doença também. Agradecemos, ó Pai, porque Tu tens dado saúde, restaurado, Senhor, 100% a saúde da Amanda. Obrigado, Senhor, amém, pelo relato, pelo testemunho que ela tem para contar e pelo que o Senhor tem feito na vida dela. Surpreende-nos, Senhor, com muito mais. Dá-nos, ó Pai, a certeza da Tua presença todos os dias. Amém. Não nos deixes, Senhor. Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Nossa boa noite a todos. E temos hoje um tema super interessante. Fala-se de quê? O ministério de Cristo no lugar santíssimo. Então, para nós entendermos melhor o tema do santuário celestial, nós precisamos entender como funcionava o santuário no Antigo Testamento. Não é isso? Então, o santuário do Antigo Testamento tinha muito valor, vocês sabem disso, né? Porque Deus instituiu com o propósito de tornar o plano da salvação bem didático, para que as pessoas pudessem, na prática, saber como deveria proceder para estar mais perto de Deus e também saber que viria um dia Jesus Cristo que ocuparia a função de sacerdote, de que mais? Sumo sacerdote. De sumo sacerdote, de que mais? Advogado. De cordeiro também, né? Advogado, exatamente. Mas tratando do santuário seria o quê? O cordeiro que participava do sistema sacrificial. Sem cordeiro, sem sacerdote, sem sumo sacerdote, não tinha atividade de expiação. E assim, vocês viram já no passado como funcionava, nas lições anteriores, né? Como funcionava o sistema do santuário terrestre. Para entender o celestial, então nós entendemos o terrestre. Mas como assim, pastor? Vocês lembram que lá no livro de Êxodo, quando Deus pediu a Moisés que fizesse o santuário, ele disse que fizesse um santuário igual ao quê? Conforme o modelo que estava onde? No céu. Tá certo? Então, aquele da terra foi importante, mas foi temporário. Foi isso ou não foi? Foi temporário, até que Jesus chegasse. Ele tinha a sua função. Após a morte de Cristo, ele deixou de ter a sua função, e o que agora tem valor real é o que está no céu. Por quê? Porque Jesus, aquele que morreu na terra, né, que foi o cordeiro, que também era o sacerdote, agora então ele está no céu. E já foi falado sobre a função que Jesus ocupa no céu como sacerdote, e hoje nós vamos falar a função que Cristo ocupa como sumo sacerdote, de acordo com a profecia de Daniel 8,14. Essa função de Cristo passou a ser exercida a partir de 22 de outubro de 1844. Nós já vimos isto.
com base na profecia de Daniel 8, Daniel 9, então apresentou para nós que nesse período, como diz Daniel 8:14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nós já vimos que 2.300 tardes e manhãs equivalem a 2.300 anos. Nós vimos que esse período começou, segundo Daniel 9, começaria a partir da ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém. Então, a história menciona que essa data foi no ano 457. E aí, estendendo esse período, vai chegar a 1844, dia 22 de outubro. Poderia ser outro santuário a não ser o celestial? Não poderia. Por que não poderia? Porque o santuário da terra acabou. O da terra deixou de ter a sua função no ano 31, quando Jesus morreu, e no ano 70 a Jerusalém foi destruída e o santuário acabou também. Depois os judeus nunca mais puderam construir santuários. Nunca mais puderam. Por que não puderam? Porque Jerusalém foi destruída e no ano 1070 por aí os árabes, né, muçulmanos assumiram aí, tomaram Jerusalém e só foi agora voltou para os judeus em 1948 por aí, né? Vocês estão entendendo? Então, agora, então onde fica? Qual santuário tem valor? O santuário celestial. Alguns dizem, mas pastor, não é possível. Será que Jesus esperou, não podia entrar no Santíssimo? Só entrou em 1854? Não. A Bíblia fala em vários textos. Atos capítulo 2 fala, Atos 7 no discurso de Estevão. Estevão menciona que ele viu Jesus à destra de Deus. Jesus foi entronizado no céu. Atos 2, Pedro fala que Jesus foi entronizado lá no céu, junto ao Pai, à destra do Pai. Então Jesus ia até lá, mas a função de expiação de Jesus, assim como no Antigo Testamento tinha o dia da expiação, que era uma vez por ano, Jesus começou esse trabalho, então uma vez ele começou, e quando foi? Em 1844 ele começou a fazer o trabalho de juiz e continua como advogado. E em breve, eu acredito assim, não vai demorar, que ele vai agora deixar esse trabalho também, vai encerrar esse trabalho. E ao encerrar esse trabalho, aí então a porta da graça se fecha. E a porta da graça se fecha, faz sentido antes de Jesus voltar? Faz sentido? Faz. Sabe por quê? Imagina, eu estou fazendo um resuminho aqui, mas eu vou voltar aqui pergunta por pergunta, tá? Do tema. Mas por que faz sentido a porta da graça se fechar antes? Pedro fala que o juízo começaria primeiro pela casa de Deus, pelos filhos de Deus. Então, os filhos de Deus já estão sendo julgados. No momento que você aceita Jesus, passa a viver para Deus, você é julgado. E no seu julgamento tem a aprovação, o sangue de Jesus purifica seu pecado. E o seu nome, então, permanece aonde? Lá no livro. No livro da vida. Tem gente, já vi pessoas perguntando para mim, pastor, o santuário celestial precisa ser purificado? Vai sujeira para o céu? Aí então, nós podemos responder assim, eu respondi para essa pessoa assim, na verdade, vai sujeira para o céu, o anjo leva o relatório da nossa vida, todo dia, diariamente, o relatório nosso comportamento, nossa vida, para o céu, e lá fica registrado. Então ali quer dizer, contamina o santuário. Assim como no Antigo Testamento o santuário era contaminado de uma forma simbólica, não era ali a sujeira que ele jogava lá dentro, não, mas era de forma simbólica. O pecador colocava a mão no animal, sobre o animal, matava o animal e vinha para cá e espargia o sangue, então de forma simbólica passava o pecado para cá. Lá no céu, o anjo leva relatório dos nossos pecados. Aí Jesus vai fazer a purificação. Como é a purificação?
é tirar pecados. O pecador pediu perdão, então vai tirar o pecado do pecador, ou vai tirar nomes do livro. O pecador rejeitou a salvação. Rejeitou, então vai tirar nomes do livro da vida. E aí, por que justifica essa purificação do santuário? Porque então vai trabalhar primeiro com os justos, e daí quando terminar esse trabalho, Jesus encerra, o santuário vai encher de fumaça. Apocalipse 15 fala que o santuário do céu vai encher de fumaça. Jesus termina esta obra, e agora, mais um pouquinho, ele vem buscar os seus, os que são salvos. E ao ele vir buscar os que são salvos, isso aí é importante, porque os salvos já foram julgados. Já foram julgados. Se fosse o contrário, ou se fosse diferente disso, o que iria acontecer? Jesus vem buscar todo mundo, leva todo mundo para o céu. Aí todo mundo vai para o céu. Aí chega lá, vem a hora do julgamento. E aí vai chegar a sentença para um e vai dizer: ei, rapaz, você não passou no teste não. E ele está tão feliz lá com a família dele, todo mundo no céu, agora vai ter que ser expulso para a terra, lançado para cá. Não é assim que funciona. A Bíblia fala que Deus levará para o céu somente os salvos, que já foram julgados. Agora, os salvos então participarão de outro processo. Já foi estudado aqui durante o milênio, etc. Mas vamos então, recapitulando até aqui. Alguma pergunta vocês têm por cá? Talvez alguém queira fazer uma pergunta sobre o que foi mencionado até agora. Tudo certo? Podemos entrar no assunto? Então vamos lá. Primeira pergunta: com que frequência os sacerdotes e sumos sacerdotes entravam nos dois compartimentos do santuário? Então, isso aqui do terrestre. Aí nós temos aí Hebreus 9, 6 e 7. Diz assim: ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. O sacerdote no lugar santo entrava continuamente, todos os dias. Em que momento faltava a oferta para o pecador? Em que dia faltava a oferta para ele? Para ele poder pedir perdão pelos seus pecados? Em dia nenhum. Até no dia da expiação tinha também oferta contínua. Até no dia da expiação. Sempre. Agora, uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, que dia do ano? Dia 10 do sétimo mês? 10 do sétimo mês. O que acontecia? Aí vinha o dia da expiação. O dia da expiação, isto ocorria lá no sistema do Antigo Testamento. Agora, por que o santuário terrestre precisava ser purificado? Levítico 16, 16. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Então, aí está a pergunta, Por que o santuário precisava ser purificado? Por quê? Vocês colocaram o que é a resposta? Por causa das impurezas, dos pecados. Perfeitamente, por causa dos pecados, das impurezas dos filhos de Israel. E por que o santuário celestial precisa ser purificado também? Por causa também das nossas impurezas, dos nossos pecados também. Muito bem. Como era feita a purificação do santuário? Então agora fala-se do dia da expiação. Como era feita a purificação? Para quem eu vou fazer essa pergunta agora? Quem quer responder? Antes, vamos ler na Bíblia, aí fica mais fácil a resposta, Vamos lá. Levíticos 16, 29 e 30. Isso vos será por estatuto perfeito. No sétimo mês, aos 10 dias do mês,
afligireis a vossa alma e nenhuma oferta fareis, nem no natural, nem no estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Pastor Rafael, você ajuda aí também? A irmã vai falar e depois eu vou acionar você aí também. Eram 2 bodes que eram trazidos. Ele representava Jesus Cristo. Então ele ia ser sacrificado ali. E o segundo bode era o chamado Azazel. Ele seria como que o Satanás. Ele seria enviado para o deserto para morrer no deserto. Amém? Valeu, boa contribuição. Como que se escolhia esses bodes? Da sorte sem defeito. Eram sem defeito, muito bem. Mas fazia o que, pastor? Aqui ó, verso 5, 16, verso 5. Escuta lá. Diz assim: da congregação dos filhos de Israel pegará 2 bodes para a oferta pelo pecado, e 1 carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Então havia 2 sacrifícios e um que não era sacrificado. Um sacrifício era por Arão, né, o sumo sacerdote. Porque ele, como ele ia... Lembra que quando os sacerdotes durante o serviço diário eles precisavam se lavar, ia lá no ato, antes deles participarem do ritual dos rituais. A mesma coisa ou algo parecido era necessário no dia da expiação. Não era porque o sumo sacerdote estava lá na posição do sumo sacerdote que ele não tinha pecado, entendeu? Não é hoje que o pastor ou eu estamos na posição de pastor que nós não temos pecado. Nós também precisamos desse mesmo sacrifício que Cristo oferece. O sacrifício era feito por Arão e pela sua casa, pela sua família, para que o pecado dele estivesse limpo, para que ele pudesse oficiar a cerimônia, se apresentar diante da presença de Deus sem ser destruído, sem ser morto. E acontece que, então, daí o texto continua dizendo assim, também pegará, verso 7, os 2 bodes e os porá diante do Senhor, à porta da tenda do encontro, lançará sorte sobre os 2 bodes. Lançará sorte. Então, tá ok, lançava sorte. E depois? Uma sorte para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então, um era sacrificado e o outro era apresentado vivo, né? Então, esse detalhe é muito importante para entender o processo aí do santuário. Esse bode que era sacrificado, o sangue dele era aspergido pelo sumo sacerdote em cima da arca. Propiciatório. Da arca da tanta propiciação. Propiciatório, no Shekinah, o lugar da glória de Deus. Vem aqui no Santíssimo. Ok. Esse bode que ele lançava sorte, então era sacrificado. Me ajudem aí. E então o sangue era aspergido no Santíssimo. E depois de terminada a cerimônia, terminado o ritual aqui, tudo terminado, aí vinha com outro bode, e o sacerdote, ainda com a mão suja de sangue, colocava sobre a cabeça daquele bode. E veja que ele não participa mais da expiação, terminou a expiação, mas colocava a mão sobre a cabeça dele. Aí sim escolhia alguém para que levasse aquele bode para o deserto, onde ele morria à míngua. Então, qual é a representação desse ritual? Então, agora, aqui o bode era sacrificado, né, tudo mais, participou, e até uma representação. Isso representa alguma coisa?
o bode primeiro, né? Primeiro, Ele era oferecido, era morto e oferecido em favor dos pecados do povo de Israel. E o segundo bode, ele não era morto, mas os pecados do povo de Israel passavam para ele e ele era enviado para o deserto. muito bem. Satanás levará os pecados de todos que serão destruídos. Exato. E há uma coisa importante também nós destacarmos, né? Deus estaria pagando os pecados do ser humano dessa maneira, mas pagando para quem? Quem é que recebe como se diz, recebe? Jesus está pagando para quem? Vamos supor, o bode, o sacrifício de Cristo agora, porque sangue, diz o livro de Hebreus, sangue de touro, de bode não purifica pecado, purifica? Não. Então simbolizaria o que esse bode, esse animal? Simbolizaria que Jesus um dia viria para morrer pelo pecador, não é assim? Jesus viria para morrer pelo pecador. Então o sangue de animal não purifica pecado. Isso era um simbolismo representando o sangue de Cristo, né, que um dia seria derramado na cruz do Calvário. E alguns até dizem que o Satanás recebe o preço dos nossos pecados. Ele não recebe nada. Jesus pagou para Deus. A lei divina requeria a morte do pecador. E Jesus pagou, né, ou seja, morreu pagando então o preço dos nossos pecados, né, que a lei exigia. Agora Jesus então paga, cumpre essa exigência, como se fosse um pagamento. A transgressão da lei é pecado. O salário do pecado é a morte. Para que Deus realmente ficasse bem perante os mundos que não caíram em pecado, alguém teria que cumprir a exigência da lei. Foi o que Cristo fez. Perante o universo, mundos que não caíram em pecado, isso é importante, com quem nós vamos conviver daqui uns dias. Eu falo daqui uns dias que eu espero que seja nos meus dias ainda. Amém, amém. Você está entendendo? Eu tenho essa esperança. Amém. Jesus venha logo. Com a volta de Jesus, nós estaremos nos unindo com a família celestial. Amém. Essa é a grande bênção. Já que o senhor falou da lei aí, irmão, e eu também mencionei aqui, eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Vocês já estão com certeza já bem informados sobre isso, né? A antiguidade da lei de Deus. A lei de Deus começa em Moisés, ou começa na criação do mundo, ou já existia por toda a eternidade? 3 alternativas. Qual a verdadeira? Acho que é a última. Muito bem. A última. Se ela existia por toda a eternidade, consequentemente, quem é mais antigo? Deus ou a sua lei? E agora? Boa pergunta. E a resposta do Viga saiu bem também. E aí? Quem é mais antigo? Eu acho que Na verdade, a lei é um reflexo do caráter de Deus. E como Deus é eterno, sua lei é eterna. Amém? Então fechou, né, irmão? Fechou. Mas o pastor tem coisa ali para dizer também. Vamos lá. Pergunta assim: antes do pecado não havia morte. Então qual é o sentido de uma lei que diga não matarás? Não havia... se não havia pecado, não havia adultério. Então não havia sentido uma lei que dissesse não adulterarás. Então os 10 mandamentos, do jeito como nós conhecemos, eles são uma adaptação dos princípios eternos que regem a vida, o caráter de Deus, numa linguagem humana, no contexto do pecado, para que a gente entenda na nossa linguagem, do jeito como nós vivemos os princípios eternos da lei. Então, por isso a gente vê qual que é o princípio por detrás do não matarás? A vida. Esse é o princípio. Deus é o doador de vida e o princípio inicial era que todos vivessem eternamente. Então a vida está por detrás. O não adulterarás, a fidelidade nos relacionamentos. Então esse princípio sempre existiu.
a lei, tal como nós conhecemos, ela foi adaptada ao nosso linguajar, para que a gente entendesse no nosso contexto. E mesmo, pastor, que não existisse ainda a lei por escrito, até Moisés, já existia esses princípios antes de Moisés. Exemplo, vamos começar com José. Nos dias de José ainda não tinha os mandamentos de forma que nós temos hoje, forma escrita, é verdade? Certo ou errado? Certo. Mas José disse: como eu pecaria contra o meu Deus? José já sabia que adultério era pecado em seus dias. Sabia ou não sabia? Sabia, e ele declarou isto. Outro exemplo: não matarás. Você mencionou. Quando Caim matou seu irmão, ele soube que ele estava errado. Soube ou não soube? Ele soube, foi um transtorno danado. Foi um grande transtorno. Ele soube que ele ia pagar consequências. Ele achou que ele estaria perdido, que ele saía sem rumo, sem direção, e se o primeiro que chegasse mataria ele também. Então ele sabia que ele fez uma grande besteira. Mas como que ele sabia isso? Não tinha por escrito. Essa lei faz parte do caráter de Deus. Quando cria o homem com sua imagem e semelhança, ele impregna no homem a sua lei também. Amém. Amém. Ele coloca no ser humano o senso, né, da importância da sua lei. Ele imprime em nós esse senso. Alguns aspectos da lei de Deus realmente estão impressos no nosso caráter, não importando se a gente conheça ou não a lei. É algo inerente à criação, é algo que faz parte da criação. Eu quero perguntar uma coisa. Pois não. O exemplo que o senhor citou de José, que José sabia que ele não deveria cometer o adultério. O senhor não acha isso pode ser obra do Espírito Santo de Deus também, agindo nas pessoas? Porque eu acho que Deus Pai, Deus Filho, Deus e o Espírito Santo são eternos. São eternos. Eles não é que o Espírito Santo só existiu a partir do momento que Jesus subiu. Não, ele disse que viria o Espírito Santo sobre os apóstolos. Mas eu creio que no caso de José e de outras pessoas que viveram antes mesmo da lei ser promulgada por Deus, as tábuas serem dadas a Moisés. Sim. Então o senhor não pode aventar a hipótese de que fosse o Espírito Santo já falando com essas pessoas? Sim, eu acredito que o Espírito Santo tenha falado muito antes do pecado chegar à porta do seu coração. Entendeu? Antes de chegar o momento da crise, o Espírito Santo eles já tinham esse conceito. Deus tinha falado para eles de alguma maneira. Porque Deus é que passa tudo que nós sabemos sobre a Bíblia, sobre Deus, vem aí, Deus deixou para nós, deixou o fruto da cultura, o costume, por exemplo, nosso país é um país, assim, de modo geral, cristão. Vocês veem que existem aqui, desculpa, vou só citar a ilustração, tá? Foi falado aqui sobre a pessoa para assumir aí sua filha, né? Como conselheiro tutelar. Então, o que acontece? Existe uma sociedade que tem valores, apesar de muitos não se importar com isso, mas tem valores. De alguma maneira, esses valores vieram através das gerações, chegou até nós e precisamos passar para frente. Mas existe na sociedade mais contemporânea uma pressão muito forte para entrar com os novos costumes. E esses costumes são tidos por muitos que eram do passado como antivalores. Antivalores, não está em conformidade com o que foi aprendido e nem o que a Bíblia ensina. Então nós temos essa situação. Mas vamos para frente aqui porque o tempo corre, né? Pergunta 4. Quando o santuário celestial deveria ser o quê? Purificado. Então, quando que deveria ser purificado? Daniel 8:14. Até
2.300 tardes e manhãs. Vamos lá? O que diz o texto? Decora aqui, precisamos aí ir para. Todo mundo sabe decor? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nós já demos uma rápida passada nesse tópico. Já falamos aqui que esta profecia começou no tempo do fim. Veja só, senhores, uma coisa que eu vou passar para vocês. Existe mais de uma compreensão sobre esse assunto, tá? A Igreja Adventista do Sétimo Dia entende que esse tema, que a purificação do santuário, não foi nos dias de Daniel, porque até o anjo disse para ele: você vai, Daniel, vai descansar, e aí nos últimos dias é que o assunto viria à tona. Nos últimos dias. Então, pediu para ele selar, fechar o livro, né? É selar o livro. Porque ele só seria aberto, por isso em Apocalipse o livro é aberto, os selos são abertos. Ou seja, o destino que Daniel não conseguiu ver nem entender foi demonstrado só no livro de Apocalipse, mostrando que não era algo para os dias dele, era algo para o futuro. E o pastor começou a falar sobre algumas interpretações que dizem que eram relativos a 2.300 dias literais. Né? De alguns anos, que aconteceria naqueles dias de Daniel ainda, mas a Bíblia não deixa isso, não deixa a gente entender dessa forma, porque mostra e aponta que era algo que não aconteceria nos dias de Daniel. Então existe um ponto na história onde a purificação do santuário celestial acontece, ou começa, entendeu? Na linguagem do Novo Testamento nós entendemos esse começo da purificação como uma fase já do juízo, né? Uma fase já do juízo, e a gente viu ali na introdução da lição, que é a fase do juízo em que os pecados são colocados diante de Deus, né? O caso de cada pessoa é colocado diante de Deus, e então os destinos eternos, seja para a vida eterna ou para a morte eterna, são decididos. Esse é chamado juízo pré-advento, antes da vida de Jesus. Então ele começa em 1844 e termina antes da volta de Jesus. Essa é a primeira etapa. Então o santuário será purificado, se refere ao início dessa primeira etapa do juízo, onde todos os casos são decididos. Porque quando Cristo vem, já está decidido todo o caso do mundo, não é? Tudo decidido. Já está tudo decidido, porque só os salvos vão para o céu e os que não vão ficar aqui na terra esperando que aconteçam os 1000 anos, e aí suceda o restante. Então essa primeira etapa aqui, que nós chamamos de juízo pré-advento, que decide o caso de todo mundo, se refere a esse versículo de Daniel 8,14, que é o início, a purificação do santuário. Exatamente. Se não fosse essa forma de interpretação profética, teria a outra, como muitos, até a interpretação dos preteristas que se chamam, coloca todo o acontecimento da profecia lá para os dias de Daniel. Tudo aconteceu nos dias de Daniel. Então vamos aí na prática. 2.300 tardes de manhã, se você calcular, se eu não me engano, dá 6 anos, acho que 3 meses e 20 dias. Por aí, perto disso aí, pode calcular, vê quantos que dá, mas dá 6 anos e pouco. Daniel teve essa profecia aqui em torno do ano 550, 551, em torno disso. Que aí ficou 11 anos, aí depois ele teve do capítulo 9, ficou 11 anos de diferença. Então, o que aconteceu para purificar o santuário em 6 anos? Seria 550, viria para 545, em torno disso. Que evento aconteceu no ano 545 a.C. que favoreceu o cumprimento dessa profecia, ou que indica o cumprimento dessa profecia? Não temos eventos históricos nenhum, mas concernente aos 2.300 anos, a história menciona que o mundo estava voltado para a volta de Jesus, que o mundo estava assim atônito, na expectativa de tantas coisas acontecendo naqueles dias.
1776, Guerra Americana. 1789 a 94, Revolução Francesa. 1798, aconteceu o aprisionamento do Papa Pio VI. Tantos eventos acontecendo, e em muitos lugares o povo estava expectante. Jesus está voltando. Estudo da profecia de Daniel começou a surgir fortemente, o Apocalipse também começou. Então um grupo de cristãos, batistas, presbiterianos, metodistas, luteranos, várias igrejas se uniram estudando as profecias. O que vai acontecer, o que vem aí, é a volta de Jesus. Aí chega Guilherme Miller e começa a estudar. Guilherme Miller, um fazendeiro norte-americano, e começa a estudar a profecia de Daniel 8,14, que em 22 de outubro de 1844 a terra seria purificada. E como seria purificada? Com a volta de Jesus. Ocorre que ele errou esse fato de que a terra seria purificada, mas ele acertou de que haveria um evento interessante, que era a purificação. Depois, mais tarde, eles estudaram e perceberam que a purificação seria de quê? Do que fala o livro de Hebreus, o santuário celestial que seria purificado, que Cristo entrou lá e com o seu próprio sangue ele está purificando o santuário, ou seja, tirando o pecado ou tirando pecadores do livro da vida. Jesus está fazendo a obra. Vocês estão entendendo até aqui? Vocês estão entendendo? Todos estão me entendendo? Vocês veem, agora eu só queria chegar um detalhe. Desculpe, irmão Zenaide, só um minutinho. Olha só, meus irmãos, se você pegar o livro de Ellen G. White, ela comenta esse assunto e diz que vai ser uma batalha. Não é batalha assim de fichinha não, viu, irmão? Não é fichinha não. Sabe o que vai ser? Vai ser um confronto acirrado, irmão Flores. Vai ser pegar assim o anjo mau, o Satanás, vai estar assim na mesa, meu amigo, o trono, ali no dia do juízo, para ser o acusador. E quando falar que o fulano vai para a salvação, ele vai virar um trem. Já é um trem mesmo. E ele vai questionar: não, isso não pode ser meu, olha a ficha dele aí, olha a ficha suja e tal. E Jesus vai dizer a verdade dos fatos. Pai, este foi um carne de pescoço, mas ele entregou a vida para mim. E o meu sangue, Pai, está à disposição dele. Vamos dizer um amém, gente? Amém! Amém! E aí o que vai acontecer? Você vai entrar para o reino dos céus. Amém. Parece simples. Alguns pensam que a salvação é como se fosse osmose. Vai cair para todo mundo como a chuva. Calma lá. O tema é muito mais do que isso. Vocês concordam comigo? Sim. É muito mais do que isso. Então, por isso, hoje temos esta bênção, o sangue de Jesus à nossa disposição. Mas vamos mais rapidinho um pouquinho. Por que o santuário celestial precisa ser purificado? Já foi lido, já vocês estão bem fascinados. Vamos lá, por quê? Nossos pecados estão indo diariamente. Perfeito, os nossos pecados estão lá e contaminam o santuário. Então vai ser purificado, né? Ou seja, isso aí corresponde ao juízo celestial. Pergunta 6: pelo que as pessoas serão julgadas? Por todas as obras. Agora sim. Boas ou quer sejam más. Por que as pessoas serão julgadas? Né? O que vai envolver aí? Então, pelo que as pessoas serão julgadas? Eclesiastes 12, 13 e 14 diz assim: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, aí fala-se de tudo da vida, de tudo que se tem feito na vida. Assuma o resumo de tudo. Qual é a essência de tudo? Teme a Deus e guarda seus mandamentos. Agora você vê gente falando por aí, por todo lado, que mandamento não precisa mais, que nós somos salvos pela graça, somente graça. A graça barata não é a graça de Deus.
A graça tem responsabilidade. A graça salva, mas quer ver o pecador transformado. A graça transforma o pecador. Se o pecador não foi transformado, é porque a graça ainda não o alcançou. Vocês concordam comigo? Sim. Aí está o ponto, meus irmãos. Aí está o ponto. Então nós seremos julgados pelas nossas ações. Um pastor evangélico me disse uma coisa que eu achei curiosa. Disse assim: vocês são os que são salvos pelas obras, pela lei. E eu tive que dizer: assim dizem vocês. Assim dizem vocês. Nós não pensamos assim. Quem pensa assim? Nós já ensinamos isso para vocês, essa história aqui? Não é assim. Como que é então? Nós somos salvos pela graça. Mas no final, no verso 10 de Efésios 2, capítulo 2, verso 10, o verso 10 diz, o verso 8 começa dizendo: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, vocês conhecem o texto. Mas no verso 10 diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. Então, se não praticamos as obras, é porque a graça não nos alcançou. Mas aí vem grupos. Os evangélicos, em geral, dizem que nós somos salvos pela graça, não precisa de obras. Os espíritas dizem que somos salvos pela caridade. E afinal, somos salvos de que maneira? Então nós somos salvos pela graça, por meio da fé, para praticar as boas obras. As obras são consequências. É a nossa fé em Cristo que nos faz justos diante de Deus. Então, aí está o lugar da fé. Então, a fé não salva, ela nos justifica. Somos justificados por meio da fé. Ponto. Nós somos salvos pela graça, porque é um dom imerecido. Você não fez nada que te faça merecer a salvação. Então, é um dom que é dado da parte de Deus imerecidamente para você. Ponto. E as obras? O galardão, ou então, vamos usar uma linguagem mais conhecida, a recompensa é segundo as obras. Então são três coisas que acontecem, né? E elas caminham juntas, a gente não pode separar uma da outra. Cada uma tem uma função específica lá dentro da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que Paulo deixa esses três aspectos bem. Muito bom. Qual será a norma usada por Deus no juízo? A lei de Deus. Já foi lido aqui. Já foi lido. A lei de Deus. Sim. A lei de Deus. Temer a Deus, guardar os seus mandamentos e praticar. Esse guardar envolve ação. O que acontecerá no santuário celestial quando o juízo terminar? Quando o juízo terminar, o que vai acontecer? Ele vai se encher de fumaça. E esse evento vai determinar que haverá o fechamento da porta da graça. Alguns dizem que quando fechar a porta da graça, que nós não sabemos o dia e a hora, não sabemos quando, tá? Mas quando fechar a porta da graça, ou seja, quando o santuário primeiro encher-se de fumaça, aí Jesus sairá do santuário, terá terminado a sua obra, e então agora o Espírito Santo não vai trabalhar mais para convencer ninguém. Mas vai estar com as pessoas, os seus filhos. O justo continuará na prática da justiça e o ímpio na prática da impiedade. Mais e mais. Cumprirá o que diz Apocalipse ali 22. Que esse período entre o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus será um período curto. Como Apocalipse 18 vai descrevendo, em meia hora, em uma hora. Ou seja, é um pequeno período. E eu também vejo isso. Porque hoje justifica você estar na terra. Justifica por quê? Você apanha de um lado, apanha do outro, sofre daqui, sofre dali, mas você como cristão, você pode ser uma luz para o outro que não é cristão, pode ser um exemplo e pode influenciar aquela pessoa a vir para a fé. Você fala: eu também carrego o peso das lutas da vida, mas eu tenho confiança no meu Deus, eu tenho confiança no meu Jesus, e a vitória Deus vai dar. Amém. E aí aquele que é ímpio, aquele que não tem Cristo no coração, vai dizer o quê? Eu também preciso tomar uma atitude na minha vida, eu quero seguir a Jesus. Não é verdade, irmã Sandra? Sim. Aí que está. Então, nesse ponto, justifica você estar na terra. Mas quando fechar a porta da graça,
já não terá mais a ação do Espírito Santo convencendo o pecador de alguma coisa, porque hoje tem Jesus no santuário celestial. Por isso que se diz, hoje é o dia da salvação. Mas quando Jesus sair do santuário celestial, já não tem como levar o pecador para lá, porque já não há mais graça à disposição, já não há mais expiação e sangue à disposição. Então o Espírito Santo permanece na terra, cuidando daqueles que já aceitaram o seu plano da salvação. E eu acho que agora, nessas alturas, o pecador não vai pecar mais, porque não vai ter sangue à disposição. Mas acontece o seguinte, na minha visão, e também há um livro sobre esse assunto, o futuro, uma visão do futuro, que é preparado por Naspres. E ali tem um capítulo que fala como viver sem intercessor após o fechamento da porta da graça. E ali menciona então que graças à ação do Espírito Santo na vida do ser humano, do pecador, que agora nós ainda estaremos sendo considerados pecadores, e nós sentimos como pecadores naturalmente, então nós vamos clamar mais do que nunca para Deus ajudar. E aí vem um tempo de angústia. É por essa razão, Senhor, será que tem alguma coisa em minha vida que eu preciso melhorar? E vai buscar a Deus como nunca. E aí vem um tal Juan Vieira. O Juan Vieira coloca duas perspectivas. A perspectiva de Deus, Deus saberá quem são os seus. E a perspectiva humana é a incerteza se está salvo ou não está salvo. Mas da perspectiva divina já tem essa certeza. Deus já sabe quem são aqueles que decidiram por Ele, e Ele vem buscar os seus. Agora, não justificará, após o fechamento da porta da graça, que nós não sabemos quando será, não justificará ficar muito tempo mais na terra. É interessante, pastor, que diz o texto que em um só dia veio sobre ela todas as suas pragas. Depois aparece em uma só hora, depois em meia hora. Ou seja, um dia profético seria um ano, uma meia hora seria menos que isso, meia hora menos que isso. Ou seja, está apontando e está dizendo que seria um sofrimento menos duradouro que a pandemia. Entendeu? Não duraria os 2 anos e tanto que durou a pandemia. Seria algo mais curto, mais rápido da sucessão. E a ação do Espírito Santo continuará com os justos, como nós já dissemos, até quando? Até quando Jesus voltar, e então o justo vai dizer, o Espírito Santo dirá, Senhor Jesus, aqui está a minha igreja, a tua igreja, que eu passei a tomar conta a partir do Pentecostes, e agora está de volta em tuas mãos. E todos os salvos então viverão para sempre com Jesus. Amém. Amém por isto? Amém por isto. Diante de tanta bênção, irmãos, de tantas coisas que vão acontecer, já estão acontecendo, cabe a nós fazer o quê? Fazermos o quê? Qual deve ser a nossa atitude hoje? Deixar que as coisas aconteçam como o vento toca? Não. Ou nós temos que ter definições seguras, saber para onde queremos ir, a decisão da nossa salvação? Exatamente, uma decisão da nossa salvação. Nós hoje temos que escolher seguir. E aí eu quero dizer para o irmão Júlio, quero dizer para você e consequentemente para todos aqui, sabe o que? Deus tem um povo na terra. Você já descobriu isso? Esse povo na terra, eu digo que Deus tem um povo. Deus tem uma igreja na terra. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, Paulo diz assim: para que se eu tardar, fique sabendo como deves proceder na igreja do Deus vivo, que é a coluna e baluarte da verdade. Então, meus irmãos, por aí, já tem mais de quase uns 20 anos, um jovem um dia disse para mim, eu falei assim, e aí rapaz, você não vai voltar para a igreja não? Ele estava meio assim, o senhor não queria cair a ficha, né? Aí fizemos uma, não vai voltar não? Ele falou assim, a igreja sou eu e onde eu estou, Deus está, então está tudo certo. Eu falei, a igreja sou eu. Bom, tem um lado de verdade, a igreja sou eu. E o mundo olha para a igreja olhando para mim. Eu tenho uma responsabilidade. Porém, Deus fala também para as pessoas. Por exemplo, se alguém pecar, se alguém errar,
vai lá, fala com ele. Se não resolver, fala para a igreja. Então aí a Bíblia, o Novo Testamento principalmente, manda, Júlio, sempre a pessoa para a igreja. Vai para a igreja, fala lá na igreja. A igreja que é a coluna e baluarte da verdade. As 7 igrejas do Apocalipse, Deus falando. Então a igreja como um templo, ela existe também, um local de adoração, existe. A Bíblia fala nisso. Agora ela só, alguns dizem assim, por que não tem nome? Porque se tivesse nome eu já ia correr para lá e fechar os olhos, beleza. Por que não tem nome? Na verdade, Deus já pôs um nome na igreja no início. O cristianismo começou, a igreja cristã começou. Porém, esta igreja cristã, o diabo entrou no meio dela e sujou com doutrinas falsas. Foi ou não foi? Falsas doutrinas. Mas Deus tem agora um povo que segue, a Bíblia fala, né, um povo que levantaria para pregar a mensagem do Evangelho do Reino para todo mundo. Não diz Apocalipse 14? O Evangelho para todo mundo. E Deus tem a sua igreja. Agora, qual é o nome dessa igreja? O nome dessa igreja você não vai encontrar. Você vai encontrar as características desta igreja. Você encontra as características. E eu não vou dizer aqui. Você já sabe. Você já viu na Bíblia? Pelos mandamentos. Guarda os mandamentos. Você já faz uma triagem boa. Dá para fazer ou não dá para fazer uma triagem boa? Sim. Dá? Sim. Então, sabe o que acontece? Eu vou terminar com uma ilustração aqui rapidinho. Eu conheci uma história de um cidadão que ele era meio bandidinho, sabe? Roubava bastante. Mas ele roubava um bandido fraco, sabe? Roubava coisa assim, laranja na roça, coisas do tipo, né? E um dia havia uma chácara de muita laranja, e naquela chácara o cidadão colocou uma placa lá fora, né? Lá no portão assim, cuidado, não entre, cachorro bravo, aquela história assim, né? Aí o cidadão falou assim, isso aqui é só para enganar bobo, eu vou entrar lá. E ele entrou, e ele no primeiro pé ali que ele viu a laranja carregada, né, toda aquela laranja bonitão, né? Aí ele foi ali para começar a catar laranja, ele estava todo empolgado. De repente saiu lá de longe um baita de um cachorrão, sabe? A toda velocidade, latindo e com aquela fúria danada. E ele rapidamente subiu na árvore, e subiu no pé da laranja. E aí sabe o que aconteceu? Ele viu uma outra placa lá em cima dizendo: eu já lhe avisei lá embaixo. Aí, isso aqui mostra só a ilustração para mostrar o quê? Porque Deus já avisou. Deus já nos avisou. O caminho você sabe. Agora, se continuar na desobediência, e aí vai acontecer o quê? Naquele dia, Deus vai dizer: eu já lhe avisei lá embaixo. Por isso que o texto fala aqui hoje. Hoje é o dia da nossa salvação. É verdade. Vamos apegar mais do que nunca a Deus e a sua verdade. Você concorda com isso? Quantos gostariam de entregar a Deus mais uma vez o coração e dizer: Senhor, toma a minha vida? Amém? Amém. Deus nos abençoe, pastor. Toda vez que nós estudamos o santuário, né, nós vemos como a salvação está assim tão facilmente destrinchada aqui, né, em símbolos, né? Nós vemos esse aspecto. Deus já fez a parte dele, dando seu filho. A nossa parte é uma decisão diária, mas ela também se mostra através de uma decisão pública, né? Este sábado nós tivemos um batismo, e o batismo significa isso. É quando você, diante de todos, aceita o sacrifício de Cristo sobre você e declara diante da igreja e de todo o universo de que lado da eternidade você está. Então, que Deus te ajude a tomar essa decisão no momento certo. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Santo Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pelo ensino do santuário, pela forma, Senhor, didática como o Senhor mostrou como Tu mesmo lidas com o pecado e que fim o pecado vai ter. Mas ao mesmo tempo, obrigado, Senhor, porque isso nos dá esperança, porque encontramos a mensagem de salvação.
Um cordeiro que morre em nosso lugar. Cristo Jesus, que dá o próprio sangue, contanto que nós estejamos salvos. Ó Pai, obrigado pela Tua salvação, pelo dom imerecido, Senhor, que nós recebemos. Nós agradecemos diante de Ti, Senhor, e queremos colocar as nossas vidas uma vez mais, consagrar-nos à Tua causa, Senhor. Usa-nos, Senhor, da forma como Tu achares melhor. Transforma a nossa vida, Senhor. Prepara-nos dia atrás dia para viver em conformidade com a Tua vontade, tanto aqui na terra, mas em preparação principalmente para a vida eterna, estando junto contigo nas mansões celestiais e na nova terra. Nós te agradecemos, Senhor, pela linda mensagem que a Tua palavra nos traz, a esperança e o conforto que ela traz junto também. E nós agradecemos, suplicando, Senhor, a Tua presença em nossas vidas, até que o Senhor venha. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.